Ah, lembrei. É um, é um, se eu não me engano, é um médico, né? Que ele estava até em plantão, se eu não me engano. Vocês me corrijam se foi. Foi, é. E ele foi ter um trabalho de desdobramento. Esse que era o ponto. E aí ele falou sobre a questão do medo, como isso atrapalha essas experiências espirituais, não só de desdobramento, mas como um todo, né? Então nós estamos nesse ponto. Estando todos nós guardando silêncio, falou com bondade. Filhos do coração, quanto eu sou grato a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo por estar aqui junto de vós. É altamente gratificante estar cercado por esse grupo de irmãos que não medem esforços para servir em quaisquer circunstâncias. Vejo e sinto o esforço descomunal de vários espíritos, ordenados por Deus para servir na natureza, que ainda tem tempo para nos ajudar, sem contudo quererem ser vistos. Ser-nos-á difícil qualificar essas almas de Deus na sua profunda humildade. Quanto a todos que aqui estão, nós queremos dizer com toda a emoção que podemos sentir no trabalho do Cristo, que aproveitem a oportunidade do despertar espiritual dada pela vida maior. Sois os candidatos às viagens astrais conscientes em um futuro próximo. Sabeis o que é isso? Sabeis o que é isso em termos de evolução? É grandioso quando a consciência não perde os caminhos traçados por Jesus, nosso Mestre e Senhor. Procurai assimilar bem as lições que os fatos oferecem, porque essas são as melhores. Nunca vos esqueçais da harmonia, principalmente a mental. Parou por instantes, como que buscando algo de novo para nos falar, e disse com proveito. A ciência do mundo está às portas das verdades espirituais. Parece-nos que bate nelas com ansiedade e os céus abrirão. A demora, por enquanto, é no sentido de que os homens tomem novas posições no tocante à aplicação das forças a descobrir. A força mental no super-homem do futuro será muito maior que as recentes bombas inventadas e armazenadas pelas nações, mas somente será dado aos homens descobri-la e usá-la quando o amor puder dirigi-las para o bem da humanidade. Jesus nos espera pacientemente, como diretor do progresso coletivo, e acima de toda a ciência da qual é conhecedor, tem outra força em seu magnânimo coração, que é a força poderosa do amor. Galeno silenciou e seus olhos estavam marejados de lágrimas, ao se lembrar das 2 bombas lançadas em 2 cidades japonesas e que destruíram milhares de lares, interrompendo milhares de vidas humanas. Finalizando, com a voz quase imperceptível, falou com emoção. Mas Deus sabe o que faz, na hora que lhe convém. Depois de tudo, preparado pela misericórdia de Deus, Miramês fez-se à frente de todos nós, levando-nos pela força mental que lhe é própria, a uma arrojada volitação. Em regular movimentação, admirávamos o encanto da cidade, faiscando de luzes como um ninho de Deus em favor das criaturas, e pensávamos em quantas provas se processavam naquela lavoura humana, quantos resgates, quantas dores, quantos ajustamentos para motivar nas almas o interesse pela reconciliação, pelo amor, pela caridade e para o conhecimento. Diante de todos os fatos de que chegamos a saber, ou dos quais participamos diretamente, concluímos que a dor é a maior realidade nessa faixa humana em que todos nós passamos. Somente ela dá condições para que despertemos e acudamos ao chamado de Jesus Cristo. Fora da dor, no estágio em que se encontra a humanidade, não há solução para os problemas que nós mesmos criamos nos caminhos. Descemos em uma residência bem distante da metrópole, onde percebíamos uma certa tristeza. Víamos e sentíamos isso nas plantas, no ar, por todo o ambiente. Ali moravam 22 pessoas.
E das crianças aos velhos, a lepra denunciava o porquê do caráter depressivo e o ânimo reduzido nas conversações entre elas. Víamos a alegria na afeição dos companheiros, e principalmente do nosso instrutor, que penetrava na residência como sendo hábito comum. Os aprendizes inconscientes, em processo do sono natural, mantinham-se postos junto de Célias e Caena, os únicos que conseguiam ver e conversar, por manterem intencionalmente um certo grau de densidade no perispírito. Os outros estavam, para eles, invisíveis. Alguns dos candidatos mais sensíveis desconfiavam de que alguém os acompanhava. 120, que antes já tinha constatado a presença de toda a equipe responsável pelos trabalhos, perdia alguns de vista aqui e ali, em virtude de uma constante mudança de vibrações. Ele, como clínico, acostumado com doenças de todos os tipos, deveria se sentir descontraído no seio daquela família sofredora. No entanto, tinha horror à doença de Hansen. Sentia com pavor o mau cheiro que desprendia dos enfermos, o qual o fazia recuar. Olhava para suas próprias mãos, bem tratadas, e pensava na enfermidade que poderia tomar de assalto o seu corpo, destruir a sua vida e a sua profissão. Subitamente encontrou-se a sós no grande casarão. Baixando em muito o seu padrão vibratório, não conseguia mais perceber os companheiros que lhe davam a oportunidade, em nome de Deus, para que ele compreendesse a verdade espiritual e desse início ao aprendizado com Cristo. Deixa eu só fazer um comentário aqui, antes de contar essa experiência. Primeiro essa parte, né, que ali está acontecendo um curso de desdobramento consciente, sendo que alguns eles estão em desdobramento mesmo, ali consciente, outros eles estão participando pelo sono. E aqui foi interessante essa parte aqui quando fala, né? Os aprendizes inconscientes em processo de sono natural mantinham-se apostos junto de Célia e Caena, os únicos que conseguiam ver e conversar por manterem intencionalmente certo grau de densidade do perispírito. Os outros estavam para eles invisíveis. Esse é um ponto interessante para a gente refletir, porque os mentores, eles estão em vibrações mais altas. Então, para eles se apresentarem, eles necessitam densificar um pouco o perispírito para um processo de ideoplastia, para que possam se fazer visíveis. Então, às vezes em trabalhos, quer dizer, é muito comum o encarnado, ele ter uma percepção de alguns espíritos que possam estar mais densos nos auxiliando, mas ele tem uma percepção de que a equipe é muito maior, sabe? Que eles estão em outros graus vibratórios que ele ali não está tendo percepção. E aí ele fala de 120, né, que aqui ele coloca aqui, né, alguns dos candidatos mais sensíveis desconfiavam que alguém os acompanhara. Aí depois falava aqui, 120 já tinha constatado a presença de toda a equipe dos trabalhos, perdia alguns de vistas aqui e ali em virtude da constante mudança de vibrações. Gente, isso aqui é muito rico porque a gente percebe como que a mente, no plano espiritual, tudo funciona por vibrações. Você pode até ter a percepção, se tem ali uma mudança de vibração, você vai perdendo um ali, outro. Se desvia, você pode perder todo mundo, a equipe, o trabalho. Então, no momento em que ele foi colocado numa situação um pouco diferente, ali em um local onde estão as pessoas com hanseníase, tocou em alguns aspectos ligados ao medo. E aí fez com que houvesse o quê? Mudanças de vibração e aí vai ter consequências no trabalho. Então, por isso que antes, no começo do capítulo, ele já começou a preparar sobre o aspecto do medo, como que isso atrapalha. E aqui é um caso prático, porque ele estava bem, ele estava vendo toda a equipe, estava bem sintonizado, mas veio um ponto que mexeu na sua estrutura interna. E aí vai repercutir aqui no trabalho que ele estava tendo, né, no curso que ele estava fazendo.
Esse ir e vir, né, do estado vibracional é muito comum entre a gente, né? Até nós mesmos, quando estamos tentando fazer uma radiação, uma transição, às vezes dá aquela escapada de pensamento, aquela distraída, né? É justamente isso, quando a gente dá essas distraídas, a gente perde a conexão, perde a capacidade, no caso dele, de visualizar a equipe, né? A gente ainda não consegue manter, né, a consciência firme o tempo todo. A gente, de vez em quando, dá umas distraídas. E aí a gente vê esses espíritos bem elevados em missão aqui na Terra, né, como uma Teresa d'Ávila, um São Pio de Pietrelcina, que ele tinha a visão do próprio Cristo em comunicações. Teresa d'Ávila tinha ali conversas com o próprio Cristo. Isso é já é um nível evolutivo que o ser ele já está numa vibração e numa constância que consegue ter esse contato com mais facilidade. E às vezes a coisa sutil, ele fala ali, negócio do cheiro, do paciente, não sei o quê. Isso é tão comum, né? Você se distrair com coisas assim. Por exemplo, o cheiro do ambiente que o paciente está, às vezes do próprio paciente, que pela doença não pode ter uma higiene adequada. E isso muitas vezes leva a situações em que o médico, o corpo de enfermagem, ou quem quer que esteja ali tratando dele, se distraia ou se afaste um pouco. Né? E se a gente levar isso na parte carnal, né, para você se desconcentrar do que você tem que fazer, imagina a nível espiritual como isso acontece. Se você está ali todo imbuído e de repente um cheiro desagradável te faz recuar, você desfaz todas as ligações que você tem. E essa coisa do cheiro é engraçado, porque isso é muito comum. Você está sendo, você dá aquela baqueada e aí daqui a pouco você. Eita, peraí, deixa ela fazer o que eu tenho que fazer. Perdeu a consciência do trabalho que estávamos realizando e logo não estava mais em viagem astral consciente. Voltou à normalidade do sono, todavia em pior estado do que aqueles outros que ali se encontravam, assimilando os ensinamentos mais vivos que a oportunidade poderia oferecer. Esquecendo-se de todos os compromissos, o medo tomou conta do seu ser e dominava todas as outras emoções, hipnotizou a si mesmo, e obedecia somente ao pensamento fixo de horror à lepra. Foram feitos alguns esforços para reequilibrá-lo, mas tudo em vão. Miramês adiantou-se serenamente e falou com bondade. Oremos por ele em silêncio. Esta é a sua primeira viagem e esperamos que em outra oportunidade ele venha mais consciente do seu dever. Isso, meus irmãos, é a força do passado, que vem à mente como realidade. Para esgotar essa energia inferior, coagulada na subconsciência, são necessários recursos variados, quais sejam a leitura sadia, caridade permanente, perdão constante, reforma íntima e persistência no bem até o fim. Se o querido irmão não se empenhar em realizar essa linha de conduta, que para muitos se torna um prazer, sem dúvida alguma, receberá a visita da velha professora, a dor. 120 fechou-se pela força do egoísmo e do medo e se foi afastando de costas, desejando fortemente ir embora. Um dos nossos companheiros o acompanhou prestativo, assistindo em sua volta ao corpo, onde o médico acordou no corpo suado, tremendo e com o coração aos saltos. Levantou-se da cama tirando o paletó do pijama e pareceu ver na sua pele alguns pontos coloridos, algo esquisitos. Gritou por socorro, tremendamente assustado. Um médico e amigo que estava de plantão veio em sua ajuda, encontrando-o de feição transtornada, mas tranquilizou-o ao se inteirar do que se passava, dizendo: foi um sonho, e deu boas gargalhadas.
120 nunca tivera um sonho dessa maneira, tão nítido, tão real. Estava desassossegado, mas o companheiro, com poucas palavras, o acalmou, dizendo: toma um calmante, parceiro, e vai descansar. Tiveste um pesadelo. Algum dos enfermeiros impressionou tua mente. Continua a dormir e isso passará. Algum dos enfermos impressionou tua mente. Continua a dormir e isso passará. 120 consertou o corpo, espreguiçou várias vezes, e lembrando-se vagamente do casarão, dos leprosos, daquelas chagas, recomeçou a sentir-se mal. Disse então ao colega: eu vou contigo participar do teu trabalho pelo resto da noite. Não quero mais dormir. Vestiu-se apressadamente e saiu conversando com seu companheiro sobre assuntos de profissão, procurando esquecer o ocorrido. Mantinha a impressão de que não era sonho, mas realidade, e de vez em quando olhava para os braços, sentindo leve coceiro. Voltando à nossa tarefa, após a assistência a todos os moradores daquela triste residência, verificamos que alguns irmãos que não conseguiam dormir já demonstravam em seus rostos sofridos os primeiros sinais do sono reparador. A um olhar de Miramês, Galeno passou a orar. Deixa eu também só fazer um comentário aqui, que isso aqui é bem um exemplo do que os mentores eles têm passado para a gente com relação ao mentomagnetismo. Quando ele fala aqui que opa, acabou que eu perdi. Tem um ponto que ele fala aqui que isso ele é um resultado de lembranças do passado que vem à tona, né? Então, no mentomagnetismo eles colocam que nós temos, né, os nossos bolsões com vivências que estão ali a reverberar, a repercutir, e vem pra gente como medos, como angústias, como sensações de raiva ou de culpa, e que vai ter que ser trabalhado, né? Ele até coloca aqui as várias formas, né, que era através do estudo, da melhoria interna, só que eu perdi aqui essa parte. Aqui. Aí ele vem aqui, né? Isso, meus irmãos, é a força do passado que vem à mente como realidade. Para esgotar essa energia interior coagulada na subconsciência, são necessários recursos variados, quais sejam a leitura sadia, caridade permanente, perdão constante, reforma íntima e persistência no bem até o fim. Esse é quase que o remédio nesses processos, que é a própria evolução espiritual. Então, é interessante porque ele tem esses bolsões e o mundo maior levou ele exatamente para trabalhar ali. Então, a gente poderia até pensar, mas o mundo maior sabia que ele ia baquear por estar relacionado com determinadas lembranças, mas exatamente é o ponto aonde vai ser trabalhado no espírito. O momento em que ele começa a se dispor, a auxiliar as pessoas que estão ali com hanseníase, é o próprio processo de cura dele, ligado a esse passado que é muito profundo, né? Às vezes são vivências que estão ligadas com esses bolsões, com determinados padrões que a pessoa precisa trabalhar. Então os mentores, eles vão, para aumentar a eficiência do processo evolutivo, vai colocando exatamente ali onde é necessário trabalhar. Então era isso que eu queria comentar. A um olhar de Miramês, Galeno passou a orar. Deus, suprema inteligência que nos fez a todos e a todas as coisas que existem. Nós te agradecemos do fundo do coração por esses meios, que qualificamos de recursos naturais e que tanto nos ajudam a servir, que nunca nos faltam no momento em que precisamos. Senhor, sabemos da tua paternidade absoluta e do teu amor sem limites, bastando que entremos pelas portas que a tua sabedoria nos abre por misericórdia. É o que te pedimos neste momento de trabalho, que nos ajudes a compreender melhor os nossos deveres e a tua vontade,
nos caminhos que por vezes haveremos de percorrer. Pedimos-te nesta hora, Senhor, para estes nossos irmãos em decadência física, por esta família que tanto sofre com o derrame kármico na esponja da carne. Pedimos-te, em nome de Jesus, o alívio para estes sofredores, o ânimo a estes corações, no sentido de que eles tenham mais paz e um pouco mais de esperança. Ser-nos-á de grande proveito se a tua bondade nos permitir voltar a esta casa outras vezes, para compartilharmos deste drama, não sofrendo com eles em falsos sentimentos, porém incentivando-os para a paciência, para a tolerância, para a esperança. Que a alegria não seja esquecida nestes corações em provas e que a tua paz seja com todos nós. Naquele momento, já eles se acomodavam nas camas e muitos já ressonavam tranquilamente. Chuva de fluidos espalhavam-se por toda a casa. O ambiente estava agradável e foram aplicados passes magnéticos em todos eles e algumas curtas conversações, pelo processo de telepatia, condicionando ideias nas suas consciências, para que quando despertassem, as sementes de vida, de alegria e de paz começassem a germinar. Partimos alegres sob o clarão das estrelas e as bênçãos do infinito. Experiências. Estávamos reunidos pela graça de Deus acima de uma floresta cujo verde se ostentava como roupagem da terra. O lugar onde nos recolhíamos em preparo para o trabalho era um posto de socorro destinado a prestar assistência, principalmente aos índios, porque ninguém fica desamparado das bênçãos do Criador. Cada criatura recebe o que merece, ou o que lhe cabe na pauta das suas necessidades. Deus está em toda parte, cabendo a nós, outros, estar com Ele em todos os lugares. Nós nos reuníamos em uma imensa enfermaria, onde era dada assistência indispensável a inúmeras entidades recém-vindas do fardo físico, naquela grande cidade de árvores. Para os olhos espirituais, nesse parque verde se espraiava uma grande civilização, composta de espíritos e de vez em quando víamos caravanas de socorro descendo e subindo em pleno labor, que escapava às vezes à nossa curiosidade. Logo que chegamos àquele posto avançado de assistência espiritual, o serviço nos convidou a cooperar, e não nos fizemos de rogados. Começamos um difícil trabalho de comunicação entre os índios desencarnados, com o qual Miramês se alegrava, entregando-se profundamente ao exercício da fraternidade. Toda a nossa turma se movimentava em passes de conforto e de despertar, procurando tirar das lembranças dos nativos aquela vivência física, de quando estiveram se movimentando na carne. Vários deles queriam voltar para que fossem cumpridos os seus deveres ante a tribo a que pertenciam. Mas estavam se acalmando com o amparo recebido de muitas entidades elevadas, cooperando com a harmonia daquele posto de caridade. Quando todos se entregaram ao dever, sentimos que algo vinha em nossa direção e constatamos logo que era um avião terreno de descomunal tamanho. Eu, para falar a verdade, mesmo sabendo das diferenças de planos, senti um calafrio que custei a controlar. O mesmo acontecendo com alguns dos nossos companheiros, que depois comentaram o fato. Os trabalhadores, já acostumados com tal situação, nem deram por conta do que se passava. Miramês estava atento e nos convocou à atenção, naquele tom amável de costume. Não perturbeis os vossos corações com fato tão simples e comum de todos os dias. Cuidai imediatamente de tranquilizar a mente, concentrando-vos no trabalho que edifica. É do conhecimento de todos, sem precisar de mais detalhes, que esse corpo material que se aproxima se encontra em outra dimensão e nada pode nos causar de estranho. Tão pouco barulho de seus possantes motores pode nos chegar aos ouvidos, a não ser que a eles dispensemos atenção, portando-nos assim ao dever a que fomos chamados a servir. Bastou isso para nos acomodarmos, e o avião passou em nosso meio, como que cortando o ninho de casa sem nos afetar em nada. Trabalhamos ali a tarde toda, onde sentíamos uma grande satisfação em ajudar. E como era correspondida a assistência de todos que ali se movimentavam?
Terminado o serviço de assistência, reunimos-nos em conversação ao pé das redes ou camas simples, muito parecidas com as usadas pelas tribos, enquanto Miramês entabulava palestra com o diretor do posto. Curiosidade de minha parte levou-me a me aproximar de Fernando, que conversava com uma jovem que, apesar da aparência indígena, possuía traços que denunciavam ser ela oriunda dos brancos. Aproximei-me para verificar. Era uma jovem mulher com mais ou menos 30 anos. Comecei a registrar o entendimento dela com o nosso companheiro de trabalho, que a interrogava nestes termos. Como te chamas, minha filha? Nesta tribo deram-me o nome de Juriti. Então, não pertences à raça dos índios? Não, senhor. Rei, Eu... a gente já tá chegando no fim e vai contar essa história que ela é bem profunda pra gente refletir, sabe? E então eu queria só dar uma parada só para fazer uma reflexão sobre esse caso do avião, esse aspecto da diferença de planos. A gente vê que até espíritos que já estão lá, eles ainda estão meio que assimilando esse aspecto da variação de planos. Então, o avião até ali chegou a dar uma repercussão do ponto de vista da sobrevivência ali, né? Falou assim, opa, ele vai bater na gente, vai... Então a gente vê que isso é algo que vai sendo trabalhado mesmo, né? A gente às vezes acha que desencarna e pronto, já estamos no mundo espiritual, estamos plenamente conscientes ali das leis entre os planos, as leis vibratórias, mas não é isso. E que aqui mesmo onde a gente está, tem, entre planos, podem ter muitas e muitas construções e civilizações acontecendo. É tudo uma questão de frequências diferentes. Né? Da mesma forma que nós estamos aqui, tem o ar com muitos micro-organismos e seres que estão coabitando conosco, ainda tem entre planos, sabe? Então é um ponto para a gente refletir o como isso é comum, né? Que a gente não está, mesmo num quarto, parecer, opa, nós estamos só. Não, há muita gente, há de vários planos, e estamos em comunicação e troca o tempo todo, né?